chovendo e desde a semana passada o tempo está bom para chover. Ontem, inclusive, nós tivemos em alguns pontos aqui da capital chuva de até 130 milímetros. É um volume muito grande, levando-se em consideração que uma chuva normal tem entre 10 e 15 milímetros. Nós tivemos mais uma vez chuva forte, porque no domingo também a Goiânia e também cidades do interior foram atingidas. Nesse momento a gente vê também imagens da Avenida T4 e a T63 aqui em Goiânia, bastante movimentada, né? São pontos onde o trânsito é bem intenso, qualquer hora do dia, né? Mas tem aqueles horários de pico onde a coisa fica mais complicada. Mas você é nosso convidado a participar do programa que já está começando agora e está cheio de novidades. Olha, ontem os deputados estaduais realizaram a primeira sessão do ano e foi uma sessão extraordinária. Destaque para o projeto de melhoria do plano de carreira e de salários para os policiais civis. A reportagem que você vai ver agora é de Murilo Santos. 38 deputados com presença registrada na sessão extra desta segunda-feira. Galeria lotada de policiais civis que acompanham tramitação de matéria. O deputado delegado Eduardo Prado saiu em defesa da categoria. A segurança pública ela é feita de trabalho e quem fica na ponta são esses guerreiros que estão aqui hoje. Outros deputados da bancada de oposição também se manifestaram a favor dos policiais civis. São esses homens e mulheres, com todas as dificuldades, têm feito isso levando o governador para cima. O líder do governo, o deputado Thales Barreto, anunciou que pode contribuir nas negociações com o executivo. A reivindicação de vocês é extremamente legítima. Concordo em gênero, número e graus. O que eu falei com alguns líderes numa reunião com Adriano Rocha Lima, que até esses projetos de plano de cargos e salários iam ser votados no ano passado, eu fui um dos que não queria colocá-los em pauta. Por quê? Porque tudo que o governo está tentando fazer é pouco. Esse é um ponto. O Estado ainda está em regime de recuperação fiscal. Eu vejo que aqui é o começo da reestruturação de carreira. Ela não é o fim. O presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, também falou das articulações e defendeu a liderança de governo. O que o líder está propondo é dialogarmos. É importante que ele participe da reunião. Vou participar com os líderes da categoria, delegado Eduardo Prado e os deputados e deputadas que quiserem participar da reunião. O líder é uma função que representa o governo. Com muito prazer, o Carlos Elias, artista plástico. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia. É um prazer estar contigo, Jordevar. Prazer é nosso para a gente falar, mas é claro que quando a gente identifica o artista, a gente lembra também da história do artista, né? Doutor Carlos Elias, juiz de direito aposentado, não é isso? Isso. E decidiu se dedicar à arte. Sim, eu me aposentei em 2012 e em 2013 eu resolvi ingressar na Universidade Federal de Goiás e me formei em artes visuais. Mas o senhor desde criança tem essa veia artística, não é? Sim, desde os meus 10, 12 anos eu já gosto muito, eu já gostava muito de esculpir em barro, eu gostava muito de ir naqueles formigueiros das saúvas e retirar ali aquela terra vermelha, fazer um barro, uma argila e esculpir com aquele material. Isso então, em Piracanjuba? Isso em Piracanjuba, na minha cidade natal. Agora nós estamos mostrando ali alguns trabalhos que o senhor fez. O senhor podia comentar para a gente? Olha, atualmente eu estou pintando uma pintura mais no estilo modernista, pós-moderno, e eu procuro explorar muito a cor, né? Os contrastes, a harmonia das cores e as formas também. A minha pintura não é uma pintura realista, não é uma pintura mimética, vamos dizer assim,
né, que quer representar exatamente a realidade, mas é uma pintura que remete a um universo mais informal, menos visual em termos de forma perfeita. São cores vivas, cores fortes, né? Sim, eu tenho essa característica também na minha pintura, na minha arte, a utilização de cores fortes, puras. Como eu disse, eu gosto muito dessas tonalidades expressivas, porque eu também sou muito fã dos artistas do final do século XIX, no início do século XX, principalmente os fauvistas, né, que usavam esse tipo de cores fortes e expressivas. E eu queria saber do senhor, é claro que o senhor começou quando criança, mas na magistratura, quando o senhor atuava como juiz, como é que o senhor conciliava isso aí? Não, na verdade, quando eu estava na ativa na magistratura, eu não estava pintando, eu não estava esculpindo, houve, digamos assim, uma paralisação, um congelamento dessa parte artística, né? Eu só realmente retornei à arte depois da minha aposentadoria em 2012. E como é que foi passar pela universidade? Olha, foi muito prazeroso. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, eu prestei o vestibular como todo mundo, né? Passei lá... Você estava com quantos anos nessa época? 51 anos. E, então eu entrei com aquela turma de garotos, né? E eu fui, como se diz, o aluno mais velho da turma. E foi muito prazeroso. Inclusive, um dos meus colegas de faculdade, hoje trabalha comigo, né? É o Rafael Machado, um artista também, curador da minha galeria. O senhor tem uma galeria, me fala. Sim, depois que eu comecei a entrar na universidade, eu comecei a produzir muita arte, muito trabalho e comecei a acumular muitos trabalhos. E como eu não comercializava esses trabalhos, isso começou a tomar um espaço muito grande na minha casa, porque eu transformei um quarto do meu apartamento onde eu moro no meu ateliê. Aí eu resolvi abrir uma galeria, né, para mostrar esse trabalho para as pessoas, para divulgar esse trabalho e também para ter um local onde eu pudesse trabalhar. Então a galeria hoje é um ateliê, é o meu ateliê, é uma galeria de arte e acabei acrescentando também uma cafeteria, né, que nós demos o nome a ela de Delarte Café, né? É ali no setor Bueno, no cruzamento da Avenida T63 com a T4, no edifício Monte Líbano, né, onde tem lá uma agência do Banco do Brasil, uma farmácia, ali naquele local do setor Bueno ali. Então a pessoa pode tomar um café e curtir e apreciar a arte que o senhor faz. Perfeitamente. Lá é um espaço onde eu quis realmente fazer esse casamento da arte com o café, né? Porque o café também é uma arte, né? Os apreciadores de um bom café geralmente são pessoas que também curtem a arte, né? Então, eu quis fazer esse casamento aí. Dr. Carlos Elias, eu queria até que o senhor falasse, por exemplo, porque quando a gente fala na arte é importante a gente contextualizar no local em que nós estamos. Goiânia, por exemplo, é uma população consumidora de arte? Goiânia sempre foi uma cidade onde se consumiu muita arte. No passado, com maior intensidade. Mas o que nós temos notado ultimamente é que está reavivando esse hábito, né, da população de voltar a consumir arte. Nós temos aí uma classe de apreciadores de arte considerável, né? E Goiânia está à frente de muitas capitais aí nesse sentido. Quando a gente fala nisso, eu queria que o senhor falasse para a gente e avaliasse o papel da Agave, né? Que é essa instituição que a gente sempre faz uma parceria trazendo artistas ligados à Agave. Qual que é a importância dela para vocês e para nós? Olha, a Agave, que hoje está muito bem representada pelo nosso presidente Pedro Galvão, é uma associação de artistas, é a maior associação de artistas do estado, né? E eu tenho o prazer de fazer parte da Agave. Ela vem promovendo a arte de uma forma assim, bastante intensa
dando oportunidades para todos os artistas que estão lá inscritos, e as portas estão abertas para outros artistas também se inscreverem, de modo que a Agave tem mantido convênios e parcerias como essa que tem com vocês, né, com a Assembleia Legislativa, com outras instituições, e hoje realmente a instituição que mais promove a arte em Goiás, né? Vamos dizer assim, em Goiás. Que bom. E o senhor, quando era magistrado, o senhor pensava, olha, eu ainda vou me dedicar às artes plásticas. Como é que era isso? Olha, Jordevar, na verdade, a minha aposentadoria não foi assim tão voluntária, não, sabe? Eu aposentei por causa de uma questão de saúde, eu tive um problema cardíaco, né, um infarto, e tive recomendações para aposentadoria. Então eu não pensava em me aposentar aos 51 anos, mas aconteceu. E imediatamente me veio à mente o que vou fazer da minha vida, né? A vida inteira trabalhando, e foi aí que surgiu a ideia, né? Eu busquei lá nos meus arquivos, nas minhas gavetas, né, esse dom da arte. Eu falei, vou colocar essa arte agora em ação. E aí fui logo para a universidade, fui estudar arte, me formei e comecei a trabalhar, e hoje eu estou com a galeria. Doutora, a arte faz bem para o coração? Moça, eu vou dizer uma coisa para você, é o que tem me salvado. Porque é muito interessante, né, o que o senhor estava falando. Eu não imaginava, né, que o senhor tinha esse problema que o obrigou, né, vamos dizer assim, a se afastar da magistratura. Mas a magistratura perdeu um, mas a arte ganhou outro. Não, eu sou muito grato à magistratura, ao Tribunal de Justiça, aos meus colegas magistrados, todos. Eu mantenho contato com eles, eu estou sempre no meio deles. Mas a magistratura passou, né? Foi uma fase da minha vida. Agora eu sou comandado e sou absolutamente consumido pela arte. E o apoio da família? Parece que a filha escolheu o nome da galeria? Foi. A minha menina, minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas gêmeas, Marília e Milene, e um filho por nome Carlinhos também, que é meu filho. A Milena fez design, inclusive a Milena foi para a universidade comigo. Ela foi estudar design e eu fui estudar arte. Íamos juntos para a faculdade. Que legal. E elas também têm uma formação em Direito, assim como você, né, Jordevar? Graças a Deus. Então, ela escolheu o nome Delarte Café para o café, e eu escolhi o nome Carlos Elias Galeria Ateliê para a galeria. Que bom, olha, eu vou deixar aqui, inclusive vamos repetir o endereço, T63 com a T4, isso. Né? Aquele Monte Líbano, não é isso? Exatamente, lá naquele edifício da Monte Líbano Center, no cruzamento da T63 com a T4 no setor Bueno. Ali onde tem uma farmácia ali, tem o Banco do Brasil e uma agência do Banco do Brasil e tal. Eu estou ali. Tá certo. Olha, eu quero muito agradecer a participação do Carlos Elias, artista plástico, falando aqui pra gente da carreira como magistrado, mas principalmente sobre as artes plásticas. Muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. Prazer foi todo meu, Jordevar. Muito obrigado pelo convite, pode estar aqui hoje. Volte mais vezes. Estarei sempre à disposição. Nós também, gente, que bom. Um abraço para o senhor. Vamos continuando aqui, agora vamos falar para você, motorista, preste muita atenção. Olha, foi liberado o calendário do pagamento do IPVA para o ano de 2025. Para quem decidir pagar a parcela única, vai ter um desconto de 8% e tem até a quarta-feira, até amanhã, para realmente quitar esse débito. Mas se você optar pelo parcelamento, também pode ser feito amanhã. O calendário segue até o mês de outubro e agora com o vencimento sempre no dia 15. Você vai ver mais detalhes na reportagem da Isabela Mendes. Proprietários de veículos devem estar atentos ao calendário do IPVA 2025. Este ano, uma das novidades é o desconto de 8% para quem fizer o pagamento antecipado da parcela única. Ano passado foi 7%, esse ano 8% para quem quiser pagar em uma parcela até o dia 15 de janeiro desse mês.
Outra novidade importante no IPVA deste ano é o fim do vencimento por número de placas. A Secretaria Estadual de Economia informou que a partir de agora, as parcelas, sejam elas únicas ou divididas, possuem data fixa para vencimento, todo dia 15 de cada mês. Se você quer pagar com o desconto de antecipação, dia 15 de janeiro. Se você quiser pagar parcelado, dia 15 de todo mês. E se quiser pagar em qualquer data, é só respeitar a data limite do calendário. 15 de setembro para as placas 1 e 2 e 15 de outubro para as demais placas. E para quem busca mais benefícios, continua valendo em 2025 os descontos de 50% e da nota fiscal goiana. Os automóveis 1.0 e as motos 125 cilindradas têm um desconto de 50%, mas tem que atender algumas regras. O proprietário não pode estar no CADIM, que é o cadastro inadimplente. O proprietário não pode ter infração de trânsito no ano anterior. Não importa se essa infração foi uma advertência, continua sendo uma infração de trânsito. E também o veículo tem que estar com licenciamento regular. A Receita Estadual ainda oferece canais para tirar dúvidas, como o e-mail atendimento.gipva.economia@goias.gov.br e o WhatsApp 629-9427-9777. O importante é regularizar o veículo e evitar dores de cabeça. Se você não pagar, evite circular com o veículo, porque o veículo irregular ele está sujeito a ser apreendido caso seja parado numa blitz. Do Enem, ontem o Ministério da Educação divulgou as notas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e é sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa convidada, que é professora de Redação e de Língua Portuguesa, Fernanda Faria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um privilégio estar aqui e me sinto mais satisfeita ainda em poder discorrer sobre a prova de redação do Enem, que é tão importante para o país, a começar pela abordagem temática, que nos faz refletir sobre questões sociais de formação do nosso Brasil. Eu queria até falar, vamos começar com isso, depois a gente fala das notas. Perfeito. Pode ser? Vamos falar do tema? Perfeito. Qual foi? O tema de redação do Enem foi sobre a valorização da herança africana, da cultura africana para a formação do Brasil. Na verdade, é uma temática que nos faz refletir sobre os problemas que ainda impedem essa valorização. Sim. Agora, para tirar 10 numa redação, ou tirar 1000 numa redação do Enem, o que é preciso fazer? É preciso dominar as 5 competências às quais os candidatos estarão impelidos. Modalidade padrão da língua portuguesa, gramática aplicada ao texto, que é o medo da maioria dos candidatos. É preciso que haja também compreensão ampla sobre a abordagem temática e um trabalho minucioso com os critérios que abordam o gênero dissertativo argumentativo, que é cobrado, encaixe de elementos de informatividade, isto é, interdisciplinaridade, projeto de texto estratégico, coesão, coerência e proposta de intervenção, que é uma especificidade para a prova do Enem. Afinal, o candidato será avaliado acerca do domínio para solucionar aquilo que for por ele problematizado no texto. Ou seja, tem que aprofundar. Com certeza, com certeza. É um processo gradativo e contínuo, Jordevar. Fernando, a gente percebe hoje que as pessoas, elas não aprofundam muito, né? O tal do telefone, do Instagram, é um horror, né? Aquele negocinho de 2, 3 linhas, às vezes as pessoas nem leem. E às vezes nem ouvem também o que está no áudio ali. Isso atrapalha muito? Com toda certeza. Hoje a prática de leitura e de escrita está em defasagem, o que me preocupa como educadora. É muito importante que nós mantenhamos o hábito de ler, porque a leitura é, sim, indispensável, afinal é um contato maior que eu tenho não apenas com um vocabulário diverso, mas com múltiplos universos, o que estimula também a nossa capacidade inventiva, criativa e imaginativa. E a escrita precisa ser praticada. Tem que haver consciência sobre o processo, mas a prática é com toda certeza indispensável. Se nós escrevemos cada vez menos, de forma cada vez mais abreviada, em desrespeito à própria norma culta ou à modalidade padrão da língua, a probabilidade é de resultados cada vez mais preocupantes. Quem lê pouco não vai fazer uma boa redação. Quem lê pouco, com certeza, está comprometido. A leitura é indispensável. Não é o suficiente, posto que a escrita demanda prática, mas é indispensável para o enriquecimento do vocabulário e do conhecimento que eu explorarei na minha prova de redação.
Você falou no início, né, que isso é importante para o Brasil, né? Com certeza. Não é só para o aluno. Mas a importância para o Enem de uma nota boa na redação. Hoje a nota em redação corresponde a praticamente metade da nota total da prova do Enem. Metade? Praticamente metade da nota total. É a nota em redação que diferenciará aquele candidato para que ele consiga, de fato, uma vaga, sobretudo numa universidade pública. A concorrência tem sido cada vez mais absurda, a depender do curso, inclusive, é dado um peso maior para a redação. Se nós observarmos cursos mais concorridos, como medicina, aqui na UFG, peso 2 para a redação. Então, o candidato que consegue 20 pontos a mais, ele tem, na verdade, 40 pontos a mais, graças ao processo de escrita, o que é decisivo para que ele ingresse ou não. Nós tivemos quantos alunos que conseguiram nota 1000, que é a nota máxima? Nós tivemos no país todo apenas 12 candidatos com nota máxima, o menor número na história do Enem, prova que é aplicada desde 1998. O ano passado nós tivemos mais de 60. 60 alunos com resultados máximos. 60. Exatamente. Agora, a média em si, vamos falar dos outros, porque quem tirou 1000, né, já é outra coisa. Mas a média em si da redação melhorou? Um resultado significativo, houve sim melhoria. Nós tivemos uma média geral equivalente a 660 pontos na redação, o que é muito importante para o Brasil, que é ainda, infelizmente, um país marcado pelo analfabetismo funcional, portanto, pelo déficit de interpretação e de escrita como consequência, mas houve um avanço. O número de candidatos que prestou a prova foi maior, nós tivemos também um número maior de redações corrigidas e um aumento na média nacional, o que também me dá esperança para que nós possamos melhorar esta relação com a nossa língua materna, sobretudo no âmbito da escrita. E se a gente abordar esse tema, se a gente for aprofundar nesse tema, mais importante ainda, né? Porque o Brasil é um país racista. Com certeza, nós somos um país marcado pelo racismo e não temos ainda a consciência necessária para a valorização desta herança africana que é tão rica. Nós nos formamos sobre esta base, então precisamos sim discorrer sobre essa abordagem. A temática do Enem consegue dar voz a essas minorias e ampliar essas possibilidades de valorização, de diversidade, já que nós somos um país multicultural, pluriétnico, mais que necessária a abordagem temática. Nós tivemos mais participação de pessoas, mais participação de estudantes? Houve sim um número maior de inscritos. Maior? Sim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, assim, mas qual que é a pontuação que eu posso conseguir uma vaga numa universidade pública, vamos dizer assim? Para medicina, qual que seria a média de pontos? Você tem uma ideia disso? Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos uma média de 940 pontos para medicina na UFG. 940. Dentre os 50 candidatos aprovados em primeira chamada, 940 foi no último SISU o menor resultado. É possível a aprovação com uma nota abaixo de 940? Sim, mas é muito mais desafiador o processo. Se eu quero, por exemplo, a aprovação em medicina, para que eu seja aprovado com tranquilidade, pelo menos 940 pontos na redação. Então, notem que nós precisamos treinar. Tá, e para fazer isso, qual é a dica que você faz, que você repassa para a gente? Não vamos trabalhar com aquele que já na boca do caixa que vai fazer esse ano, mas porque essa é uma situação que começa lá do pré. Com certeza, com certeza. Vai crescendo. Processo gradativo e contínuo. E qual é a dica que você fala para esses estudantes que precisam se preparar? A escrita precisa ser praticada, demanda prática e tem que haver estímulo à consciência sobre o que eu produzo. É preciso que eu possa avaliar o meu texto, que eu me coloque no lugar de avaliador. Quanto mais eu produzir, melhores serão as possibilidades e o contato com outras redações também otimizará esse meu processo evolutivo. Então, uma sugestão que eu vejo como crucial para a evolução é o contato com estes textos que obtiveram resultados máximos. Nós temos iniciativas, inclusive, para que alunos da rede pública, bem como da instituição privada, possam acessar esses textos que obtiveram os melhores resultados, para que por meio deste contato eu compreenda técnicas e estratégias que foram aplicadas por outros autores e que poderão ser aprimoradas nas minhas produções. Então, contato com outras redações é indispensável, além, é claro, da prática, leitura também necessária para o enriquecimento daquilo sobre o que eu abordarei. E como que as pessoas podem ter acesso a esses textos?
outras redações? Nós temos algumas redações disponibilizadas pelo próprio INEP. Há também iniciativas de estudantes que obtiveram resultados máximos. Há, por exemplo, a cartilha de redação Nota 1000, por meio da qual qualquer candidato poderá acessar esses textos que obtiveram resultados máximos, o que eu vejo como uma estratégia necessária para o processo. E como é que você avalia diante dessa situação que a gente falou agora há pouco, em que as pessoas estão lendo menos, aprofundando menos, se atendo muito ao telefone celular, aquelas notícias que muitas vezes são falsas, né, que às vezes as pessoas recebem ali no WhatsApp, tem postagens de Instagram. O que fazer diante dessa situação? É indispensável que nós tentemos treinar a nossa capacidade interpretativa e que nós possamos checar a veracidade dos fatos. Então, pesquisem fonte, é inclusive necessário que nós nos utilizemos de fonte nas nossas produções textuais, tentem sempre identificar a fonte, se trata de uma fonte crível, e é importante também que nós não fiquemos reféns apenas dos títulos ou das manchetes de uma notícia. Façamos essa leitura integralmente para que, a partir de uma leitura mais aprofundada, consigamos também construir o nosso posicionamento. Construção de posicionamento é base para a dissertação do Enem, já que se trata de um texto argumentativo. Fernanda, na questão do ensino, né, na sala de aula, nós temos muitas falhas na hora que a gente avalia de que forma o aluno está aprendendo, de que forma os professores estão levando os ensinamentos da redação? Com certeza, principalmente em relação ao ensino de redação, o que nós percebemos é a prevalência do tecnicismo. O aluno hoje em sala de aula está submetido a um trabalho que é genérico. Como a prova de redação, inclusive no Enem, a única parte discursiva, subjetiva, teria que haver personalização nesse acompanhamento, o que não acontece. Então, o conteúdo abordado em sala pode ser genérico, assistir aquela aula não garantirá necessariamente que o autor do texto consiga suprir as lacunas que aparecem nas próprias produções, e nós temos um sistema de correção, que é aquele que impera. A correção, contudo, diferentemente de uma reescrita orientada, não permite que o aluno possa aprender, que ele consiga entender o que faltou no texto e como produzir. O ensino de redação deveria estar focado em como produzir um texto que alcance excelência e não na mera penalização, no apontamento de erros sem que haja as explicações devidas. Fernanda Faria, professora de redação em língua portuguesa, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Grande abraço. O prazer é meu, sou eu que agradeço, João Nevar. Volte mais vezes. Muitíssimo obrigada. Tá bom. Vamos continuando agora, porque a gente tem outras informações. Em Nova Glória, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Bruno Peixoto, e também os deputados Gugu Nader, Lineu Olímpio e Wilde Cambão participaram da 39ª edição da Folia de Reis, uma das maiores tradições do estado. A reportagem é de Lucas Santana. Depois de anos, a tradicional Folia de Reis do município de Nova Glória está de volta. Centenas de moradores chegaram cedo na principal avenida da cidade para acompanhar as celebrações, que além de missa, teve também show ao vivo. Um evento tradicional que ficou sem fazer há algum tempo e nós estamos resgatando, porque o nosso compromisso é com o povo e com a cultura do nosso município. A Folia de Reis de Nova Glória e de outros municípios de Goiás devem fazer parte de um circuito de festividades religiosas através de um projeto de lei assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, juntamente com os deputados Lineu Olímpio, Wilde Cambão e Gugu Nader. Vamos apresentar um projeto incluindo um calendário cultural oficial do Estado. O Festival Folia de Reis da cidade de Nova Glória. Já são 39 edições. A Folia de Reis é um espetáculo importante do estado, uma festa cultural, como todas as folias, né? Que é uma tradição do povo goiano. Então está no calendário oficial da Assembleia do Estado de Goiás, fortalece mais, consegue trazer mais recursos. E essa festa cultural importante, religiosa do nosso estado, fortalecer cada vez mais. Um importante calendário no estado. Por isso a necessidade de nós colocarmos o circuito no estado de Goiás, o circuito das folias goianas, para que a gente possa ter investimento do governo de Goiás, investimento de entidades como a Lei Goiás, patrocinando eventos culturais como esse. E uma das principais atrações da 39ª Folia de Reis de Nova Glória é o Panelão do Gugu. 5.000 moradores do município receberam um arroz carreteiro.
E a receita para servir esse tanto de gente, eu te conto agora. Foram utilizados 300 quilos de arroz, 300 quilos de carne, 150 quilos de linguiça calabresa e um toque especial de mussarela e cheiro verde. Mais de 5 mil pessoas. O maior arroz carreteiro do Brasil aqui em Nova Glória. Teve até refrigerante gelado para refrescar o calor e acompanhar a refeição. A festa está excelente, está ótima, no tempero correto. Só a população tem a ganhar com a retomada da folia. E esse panelão que gigante aqui que tem comida ainda para muita gente ainda. A cidade também foi beneficiada com recursos e anúncios de obras pelo deputado Bruno Peixoto. Nós estamos trabalhando para manter a cultura, para manter a tradição. E nós trazemos aqui, além de várias atrações artísticas, o panelão do Gugu. E estamos anunciando também emendas impositivas para melhorar a qualidade de vida da nossa gente do município. 5, 4, 3, 2, 1. É bonita, mas como tem comida? Eu já pensei nessa questão de comida com a nossa entrevistada que a gente vai conversar agora, que é a Camila Caiado, nutricionista da Assembleia. Nutricionista, não está mais na Assembleia, né? Não estou, mas estou com saudade. Mas está com a gente. Mas estou sempre aqui. Agora a gente viu aquele tanto de comida lá, hein? Nossa Senhora. Você viu? Chega da fome, né, Jordevar? Oh, meu Deus, a gente treina e aí come só um ovinho. Aí fica vendo aquela folia de reis. Aliás, folia de reis é tradicional, o volume de comida, né? É tradicional, eu acho que faz parte da comemoração. Eu acho que tem a ver com a própria história, né? Dos 3 reis magos, né? Que chegaram para ofertar, trazer abundância para Jesus. Eu acho que nada mais justo do que ser uma festa abundante. Pode também. ter muita comida, mas é uma vez por ano só. Não pode ter todo mês, né? O duro, Jordevar, é que a gente vai somando desculpas ao longo do ano. Ah, então o carnaval tá aí, é só o carnaval. É uma vez por ano. Mas aí tem chocolate na Páscoa. E aí, mas aí as férias estão chegando. E aí a gente vai somando as nossas desculpas. Pois é, como é que a gente vai driblar? Porque igual você falou aí, eu lembrei, praticamente todo mês a gente tem um motivo. É verdade. E aí? Olha, Jordevar... Depois tem festa junina, aniversário... Festa junina para o goiano é uma questão assim, emocional, né? Sim. A gente já começa a pensar na pamonha, no pé de moleque. A gente gosta demais de festa junina. Já tem cachorro quente. Nem a Nutri pode falar mal da salsicha na época de festa junina por causa do cachorro quente, senão a gente é crucificada. A gente está com outro tema, mas a gente gostou, a gente embalou aqui em outra linha. Qual é a dica que você faz para que essas pessoas que todo mês tem uma desculpa? Jordevar, a dica que eu dou é a seguinte: o Brasil tem caminhado cada vez mais para doenças crônicas. Então, a gente tem que escolher o nosso difícil, sabe? Tudo é difícil. Você tem que entender hoje, Jordevar, a gente tem que 6 a cada 10 brasileiros são inativos fisicamente. Você sabia desse dado? É muita gente, é mais da metade da nossa população. Segundo a OMS, não faz nenhuma atividade física, não faz 150 minutos de atividade física por semana. E isso nos leva com certeza a esse número de doenças crônicas crescentes que nós temos aí cada vez mais. Então, se a gente começa a exagerar todo mês, toda semana, abrir uma sucessão de exceções, todo dia, toda semana, todo final de semana, toda festa, a gente com certeza vai chegar num momento que a conta vai chegar. E a conta chega com uma diabetes, a conta chega com uma pressão alta, a conta chega com uma doença crônica. E não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio, porque ele é possível. Então, sempre procure se divertir, mas chegue no lugar, olhe tudo, escolha. Você é dono das suas escolhas. Então, olhe para aquela festa junina e pensa, hoje eu vou comer o cachorro quente. Não precisa comer o cachorro quente, o milho, o pastel, a canjica e o arroz doce, a paçoquinha, a pipoca.
E procure se exercitar e se hidratar, porque tudo é um conjunto. Quando a Camila fala em 6 em cada 10, a gente pode fazer uma conta que a gente vê a dimensão do problema. Mais de 100 milhões de brasileiros estão nessa lista aí de que não fazem. Eu estou falando mais de 100, dá uns 120 aí que não fazem atividade física como essa que a gente está mostrando para você aqui. Mas, Camila, eu queria... O tema nosso hoje ele é muito importante, que é exatamente o que fazer... quem vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Seja uma lipoaspiração, uma bariátrica ou uma outra cirurgia qualquer. Os cuidados pré e pós-operatórios. Quais são? Então, Jordevar, a gente precisa dividir essas cirurgias, né? Primeiro que existem cirurgias que são eletivas e cirurgias de emergência. Sim. As cirurgias eletivas são aquelas que as pessoas marcam, elas sabem que elas farão essa cirurgia. Algumas cirurgias plásticas, outras como, por exemplo, tirar uma vesícula, você consegue se programar um pouco para fazer isso. Uma cirurgia ortopédica. Exatamente. Então, se você pode, a gente tem estudos, Jordevar, que falam que quando o paciente tem um acompanhamento nutricional, o desfecho é 40% melhor. Você vê que não é um dado raso, né? Não é 10%, é 40% melhor. Então, as pessoas se saem muito melhor de procedimentos cirúrgicos quando elas têm acompanhamento nutricional. Por quê? Porque o corpo indo para uma cirurgia bem preparado, bem nutrido, ele cicatriza melhor, ele tem menos infecções, ele está menos inflamado. Então, tudo isso você tem que reparar antes de entrar num centro cirúrgico. Agora, existem cirurgias que são cirurgias de emergência. E essas cirurgias de emergência não tem como você se preparar para ela. Você só pode cuidar depois que você já realizou o procedimento cirúrgico. Camila, é claro que cada cirurgia, cada pessoa tem, a gente vai falar de forma individualizada, mas tem alguns produtos, alguns alimentos que as pessoas não devem consumir. Eu vou fazer uma cirurgia. Aqui ela fala, isso aqui não é bom. Ótimo, Jordevar. Vamos começar pelo álcool. Sim. Não é bom você consumir álcool pelo menos ali de 8 a 12 dias antes da sua cirurgia. Porque o álcool ele é um tóxico, né? E ele vai sobrecarregar todo o seu corpo. Excesso de açúcares e açúcares refinados também não são interessantes, eles aumentam o potencial inflamatório do corpo. Então, evitar excesso de açúcares e aqueles produtos que são ultraprocessados. Então, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, excesso de embutidos, então aquelas linguiças que a gente já compra prontos, né? Então, esse tipo de produto para quem vai fazer uma cirurgia, eles não são interessantes. E aí, por outro lado, a gente tem o consumo daquilo que é bastante interessante, que é produtos ricos em vitamina C, produtos ricos em ferro, porque geralmente a gente vai perder sangue. Então, frutas cítricas, frutas de modo geral tem vitamina C na sua composição. Ferro a gente encontra em vísceras, carnes vermelhas, algumas leguminosas, folhas de verde escuras. Então, são alimentos que são importantes você ir consumindo em maior quantidade antes da sua cirurgia. Outra coisa é preocupar-se com a hidratação. Então, todos os dias ali, 8 dias antes da sua cirurgia, tomar muito cuidado, verificar se você está atingindo a sua meta de água, que a gente já falou que é 35 ml por quilo de peso por dia. Então, é muito importante chegar para a sua cirurgia estando hidratado. Então, a gente pode fazer várias suplementações, mas isso é muito individualizado. Vitamina D é importante, então, não ir para uma cirurgia com a sua vitamina D em deficiência. Então, com a diabetes alterada, então, com a sua glicemia, né? Com a glicemia alterada. Então, são vários requisitos que é importante que sejam avaliados antes de uma cirurgia. E depois da cirurgia? Depois da cirurgia, aí a gente tem que se preocupar com a cicatrização e com diminuir a inflamação. Tudo que eu falei que tem que ser evitado no pré-cirúrgico, também tem que ser evitado no pós-cirúrgico, porque você pode aumentar a sua inflamação e isso aí gerar piorar o que poderia ser uma infecção, Jordevar, porque o indivíduo operado ele já fica mais suscetível a inflamações e a infecções.
Então você não vai ficar comendo besteira e ingerindo álcool para piorar essa melhora do seu corpo. E você precisa consumir alimentos ricos em vitamina C, zinco, ferro, para melhorar a sua cicatrização. Quais seriam? Você pode citar alguns, assim, para cicatrizar? Então, laranja, limão, couve, espinafre, carnes vermelhas magras, peixes ricos em ômega 3, então sardinha enlatada, atum enlatado, soja é muito interessante de ser consumido, linhaça dourada, são alimentos que são interessantes de serem consumidos ali no pós-operatório. Carnes magras de modo geral, ovo, frango, peixes. Então, são alimentos muito interessantes para serem consumidos no pós-operatório. Uma boa suplementação de ômega 3 de 2 a 4 gramas é muito indicado para pacientes no pós-operatório. Suplementação de proteína, como caseína, whey protein, ou até proteínas veganas isoladas, como ervilha e arroz, se mostram bem eficientes para pacientes com desnutrição. Então, idosos, né, que precisam fazer cirurgias, eles se beneficiam muito da suplementação proteica pós-operatória. Camila, agora eu queria que você tratasse da lipoaspiração e da... Vamos começar com a lipoaspiração, depois a gente fala da bariátrica. Na lipoaspiração, depois, quais são os cuidados? Olha, a lipoaspiração é uma cirurgia que muitas vezes ela é tratada como uma cirurgia simples, mas ela não é uma cirurgia tão simples, né? Você acaba que... você arranca células de gordura do seu corpo de forma mecânica e o seu corpo precisa cicatrizar por dentro e cicatrizar por fora de todo aquele dano que a cirurgia provocou. Existem diversas formas, hoje a gente tem a cirurgia que é a laser, então existe uma grande gama, né? Depende do procedimento que a pessoa escolher e da área do corpo que ela vai lipoaspirar. Mas é muito importante que a pessoa cuide muito da sua alimentação, principalmente após a cirurgia, para que ela não tenha reganho de peso depois da lipoaspiração. Porque aquela célula de gordura ali onde ela perdeu, Jordevan, ela pode mudar a configuração estética do seu corpo. Então, ali onde foi arrancada aquela célula de gordura, a célula vai inchar. Mas a pessoa tende a ficar com uma gordura localizada diferente daquilo que ela estava acostumada no decorrer da vida dela. Então, se ela tinha uma gordura mais localizada ali na região abdominal e ela fez a lipoaspiração naquela região, talvez ela volte a engordar e essa região continue mais magra e ela ganhe gordura em outras regiões. Então, por isso é muito importante, após essas cirurgias, o acompanhamento e tentar, ao máximo, não obter reganho de peso. Agora, na cirurgia bariátrica, a gente sabe que tem toda uma dieta muito forte logo depois. E é claro que é aquela história que eu sempre falo uma coisa, né? A cirurgia bariátrica, ela reduz o tamanho do estômago e não reduz o tamanho do pensamento da comida. Exatamente. Não é isso? Para que a pessoa, por exemplo, ela tenha pós-bariátrica, ela não perca, porque ela reduz muito a comida, porque ela não tem um problema da falta de vitaminas no seu corpo. Tem que ter muito cuidado nisso, não tem, Camila? Tem, Jordevan. Existem dois tipos principais de cirurgia bariátrica. Uma faz um desvio intestinal. A cirurgia bariátrica que faz esse desvio intestinal, o paciente precisa ter uma preocupação muito maior com a desnutrição pós-cirúrgica. Por quê? Porque ele vai ter uma desabsorção. O intestino dele não vai absorver os nutrientes, tanto os macro quanto os micronutrientes, ou seja, tanto gordura, carboidratos e proteínas, quanto minerais e vitaminas. Ele não vai absorver como ele absorvia antes. Então, o paciente precisa, sim, tomar sempre muito cuidado. E existem suplementos hoje específicos de liberação mais lenta, que ficam mais tempo ali no intestino, para que aos poucos essas vitaminas e esses minerais vão sendo ali absorvidos nesse intestino. Mas é muito importante que o paciente esteja sempre muito acompanhado,
Porque lá naquele início, geralmente acontece assim, Jordevar, no início, o paciente tem uma preocupação muito grande com o pós-operatório, segue a dieta direitinho, está sempre muito preocupado, ele precisa muito perder o peso e ele vai seguindo tudo que os profissionais falam para ele, a nutricionista. Mas aí passa 1 ano, 2, e aí ele vai desleixando, deixa de tomar as vitaminas, deixa de fazer o acompanhamento, de fazer os exames bioquímicos para saber como é que estão as taxas de vitaminas e minerais. E aí esse paciente vai perdendo cabelo, esse paciente vai enfraquecendo unha, ele vai tendo uma desnutrição de algumas vitaminas e minerais, e pode ser que tenha desnutrição proteica também, e vai se sentindo mais fraco. Então esse paciente, principalmente aquele que fez o desvio intestinal, ele tem que estar sempre de olho, sempre monitorando todas as suas taxas, ficar de olho em cãibra, cabelo, unha e principalmente vitalidade, não pode perder a energia. Daí a gente percebe a importância que a alimentação tem na nossa vida e da nutricionista. Camila, obrigado mais uma vez pela sua participação, assim, gostei muito da gente discutir esses assuntos aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Jordevar, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Estamos te esperando aqui na terça-feira. Gente, vamos falar agora de trânsito. Aliás, é uma tragédia quando a gente fala de trânsito, porque tem uma guerra nas ruas e também nas rodovias em todo o país, não é só em Goiás. E o Detran divulgou um balanço do trânsito em 2024. Teve uma redução no número de mortes no trânsito, em parte resultado das campanhas publicitárias feitas pelo órgão, principalmente na questão da educação. O Túlio Isaac Filho é o repórter que vai trazer os detalhes desse balanço para você. Delegado Valtir, presidente do nosso Detran, obrigado mais uma vez. Tivemos várias reduções, mas o número ainda é alto. Tivemos um tempo aí dos pardais desligados. O que aconteceu em 2024? Porque o Detran ele só vai sossegar quando esse número estiver praticamente zerado. É sonhar, né, que esses números zerem diante da violência que nós temos no trânsito. O que a gente tem que trazer é números. Foram menos 63 mortes do ano passado, 2023 para 2024, no estado de Goiás. Se você pegar apenas Goiânia, reduziu do ano 2023 para 2024 12 mortes. Não nos agrada esses números, são números pequenos ainda, mas a gente vê um pouquinho do resultado das campanhas educativas, do Detran nas escolas, da força da fiscalização, que não é ainda adequada. Então a gente realmente, se você computar que nós tivemos ainda mais de 100 mil ocorrências, é algo que assusta. Se nós pegarmos aqui em Goiás, mais de 1000 mortes, são 5 aviões. Você imagine, todo mundo se choca quando cai um avião. E se você disser que o ano passado caíram 5 aviões em Goiás? Altíssimo. Se você disser que em Goiânia caiu um avião, de número de mortes em acidente de trânsito. E quem morre? Quem morre, 79%, 2024, a última pesquisa, são homens. 79% são homens que estão morrendo. Força de trabalho, mulheres são 21%, nos preocupa. Também nós tivemos um dado preocupante o ano passado. Em Goiânia nós tivemos uma redução de quase 200 mil autuações. Motorista ficou bom da noite para o dia, delegado Valdir? Não, nós tivemos 7 meses sem radares. A quantidade de mortes poderia ter reduzido mais ainda. E algo que chamou bastante atenção, vocês trouxeram durante o ano todo, os graves acidentes que aconteceram nas nossas rodovias. A melhor qualidade das rodovias, uma menor fiscalização, com certeza, e mais imprudência do motorista, resultou numa maior quantidade de mortes nas rodovias. Quase 47% aconteceram nas rodovias estaduais e federais. Então é importante, com a alteração da lei, a proibição de radares móveis, com certeza isso também é um fator importante que agrega. O que o Detran espera dos nossos motoristas nesse 2025? Eu espero que eles não sejam a próxima vítima, que ano que vem não tenha que mostrar a fotografia deles aqui, dizendo, olha, você foi mostrar para a família que ele foi vítima de acidente. Para isso, tira o pé do acelerador, se beber, não dirija, dirija com o melhor cuidado. E por hoje é só, amanhã a gente volta ao vivo com mais um programa Agora Goiás. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa terça-feira e até amanhã.